A política é frequentemente chamada de arte do possível, um jogo de negociações, concessões e escolhas difíceis. No Brasil, esse conceito nunca foi tão evidente quanto agora, especialmente para o Partido dos Trabalhadores e para Lula, que em 2025 enfrenta um cenário político repleto de desafios e decisões complexas. Para Lula e o PT, a realidade do poder exige mais do que apenas ideais. Exige estratégia, diálogo e, muitas vezes, concessões que podem parecer distantes dos sonhos que inspiraram a fundação do partido. O PT, que nasceu da luta por justiça social, direitos trabalhistas e igualdade, agora se vê diante de um dilema fundamental. É possível governar sem abrir mão dos princípios? Ou o pragmatismo é inevitável para garantir estabilidade e avanços concretos? O partido, forjado nas ruas e nas lutas populares, sempre se orgulhou de sua coerência ideológica. Mas, ao chegar ao poder, percebe que a governabilidade depende de alianças, muitas vezes com grupos que não compartilham dos mesmos valores. O Centrão, por exemplo, é um bloco político sem ideologia fixa, mas com grande influência no Congresso. Para aprovar projetos e evitar crises, será que vale a pena se aliar a eles? Essa aliança estratégica provoca debates intensos dentro do PT. De um lado, há quem defenda a negociação como ferramenta legítima de mudança, argumentando que sem diálogo e acordos, pouco se avança no sistema político brasileiro. De outro, militantes e lideranças temem que tantas concessões possam diluir a identidade do partido, afastando-o de suas origens e de sua base histórica. O dilema é real. Até que ponto é possível negociar sem perder a essência? Como equilibrar o sonho de transformação social com as exigências práticas do governo? O futuro da esquerda brasileira e o próprio legado de Lula dependem desse delicado equilíbrio entre sonho e realidade, entre pragmatismo e princípios. O que está em jogo não é apenas uma estratégia de governo, mas a própria alma do partido e o rumo da política progressista no Brasil. O próximo capítulo dessa história será escrito pelas escolhas feitas agora. O futuro da esquerda e o legado de Lula dependem desse equilíbrio entre sonho e realidade, entre manter os princípios e aceitar o pragmatismo necessário para transformar o país. O Centrão não é um partido político tradicional, com ideologia clara ou programa definido. Na verdade, ele é um agrupamento informal, um bloco flexível de parlamentares que se unem em torno de interesses comuns, mas não necessariamente de ideias ou valores. O único compromisso real do Centrão é com o poder e com a manutenção de sua influência dentro do Congresso Nacional. Seus integrantes podem vir de diferentes partidos, regiões e até espectros ideológicos, mas o que os une é a busca por cargos, verbas e espaço nas decisões do governo. O Centrão atua como um grande negociador. Oferece apoio político ao governo de plantão em troca de ministérios, diretorias de estatais, emendas parlamentares e controle sobre orçamentos bilionários. Por isso, acaba se tornando indispensável para qualquer presidente que queira aprovar projetos, evitar crises e garantir governabilidade. Em um Congresso fragmentado, onde nenhum partido tem maioria absoluta, o Centrão funciona como fiel da balança. Sem seu apoio, projetos importantes ficam parados, reformas não avançam e o governo enfrenta dificuldades constantes. Muitas vezes, a falta de acordo com o Centrão pode até desencadear crises políticas graves. A principal força do Centrão está justamente em sua capacidade de adaptação. Ele não tem lealdade fixa a nenhum governo ou partido. Pode apoiar presidentes de esquerda, direita ou centro, desde que suas demandas sejam atendidas. Essa flexibilidade faz com que o bloco esteja sempre próximo do poder, independentemente de quem esteja no comando. Para o presidente Lula, a aliança com o Centrão não é uma questão de afinidade ideológica, mas sim de sobrevivência política. Sem o apoio desse grupo, seu governo teria enorme dificuldade para aprovar projetos, manter a estabilidade
e evitar o isolamento no Congresso. No entanto, essa relação é sempre tensa e arriscada. O Centrão pode abandonar o governo a qualquer momento, caso sinta que não está sendo suficientemente contemplado. Isso cria um ambiente de constante negociação, pressão e incerteza para o Planalto. Entender como funciona o Centrão e sua dinâmica de poder é fundamental para compreender o dilema enfrentado pelo PT e por qualquer governo no Brasil. A necessidade de negociar constantemente para sobreviver, mesmo que isso signifique abrir mão de parte de seus princípios e projetos originais. A relação entre o PT e o Centrão é uma das mais complexas e emblemáticas da política brasileira. Ela é marcada por pragmatismo, interesses mútuos e, inevitavelmente, por crises profundas, que testam os limites da governabilidade. Ao longo das últimas décadas, essa relação oscilou entre alianças estratégicas e momentos de tensão, sempre com o objetivo de garantir a aprovação de projetos essenciais para o país. Desde o primeiro mandato de Lula, em 2003, o PT percebeu que, para aprovar programas sociais ambiciosos como o Bolsa Família, seria necessário negociar com partidos do chamado Centrão. Esse bloco, formado por legendas de centro e centro-direita, sempre teve grande influência no Congresso e se tornou peça-chave para a construção de maiorias. Assim, o PT abriu espaço em ministérios e cargos estratégicos, buscando apoio para suas pautas prioritárias. No entanto, o escândalo do Mensalão, em 2005, expôs o preço dessas alianças. O caso revelou um esquema de compra de votos no Congresso, envolvendo figuras centrais do PT e do Centrão. O episódio abalou a confiança da população e mostrou como a busca por apoio político pode gerar consequências graves. Mesmo assim, a necessidade de governar manteve o pacto vivo, pois sem o Centrão, aprovar reformas e projetos se tornava quase impossível. O Centrão, por sua vez, mostrou que sua lealdade é volátil. Em 2016, foi peça-chave no processo de impeachment de Dilma Rousseff, então presidente pelo PT. O bloco, que antes apoiava o governo, mudou de lado e contribuiu decisivamente para a queda da petista, evidenciando que, na política, alianças são frágeis e interesses mudam rapidamente. Apesar das traições e dos riscos, em 2025, Lula volta a buscar apoio desse bloco. Ele sabe que, para aprovar projetos e manter a estabilidade, precisa dialogar com o Centrão. As lições do passado estão frescas, mas a necessidade de governabilidade fala mais alto. O jogo político exige flexibilidade, e Lula tenta equilibrar concessões com a defesa de princípios históricos do PT. O ciclo se repete: necessidade, negociação, crise e, por vezes, ruptura. A cada novo governo, a dinâmica se reinventa, mas a essência permanece. O Centrão segue como fiel da balança, capaz de garantir vitórias ou impor derrotas, dependendo dos ventos políticos. O grande desafio do PT é extrair governabilidade sem perder sua identidade. Manter o diálogo com o Centrão é inevitável, mas é preciso cautela para não comprometer valores e compromissos históricos. O futuro dessa relação depende da habilidade política de ambos os lados e da pressão constante da sociedade por ética e transparência. Em 2023, Lula enfrentou um Congresso mais conservador e fragmentado do que nunca. Sem base sólida, a sobrevivência do governo dependia de alianças com o Centrão. Ministérios foram entregues a partidos como MDB, PSD e União Brasil, consolidando a coalizão. Vitórias como a reforma tributária só vieram graças a essa estratégia. O governo de coalizão é, hoje, uma necessidade, não uma escolha. Para muitos no PT, aliar-se ao Centrão é maturidade política, não rendição. Eles lembram o impeachment de Dilma. Sem maioria, o governo cai. A aliança é vista como seguro para aprovar políticas sociais e garantir estabilidade. Resultados concretos, como a aprovação do arcabouço fiscal, reforçam esse argumento.
Para essa ala, negociar é proteger a democracia e isolar a extrema-direita. O pragmatismo, dizem, é necessário para transformar promessas em realidade. Mas há quem veja a aliança como traição aos princípios do PT. Para a esquerda do partido, o Centrão representa tudo o que o PT sempre combateu: fisiologismo, clientelismo e conservadorismo. Entregar cargos a antigos adversários confunde e desmobiliza a base militante. O risco é perder a identidade e a confiança dos eleitores históricos. A crítica é clara. Ao tentar agradar o centro, o PT pode se tornar irreconhecível. O medo é ganhar o poder, mas perder a alma. A aliança com o Centrão tem efeitos concretos. Ministérios e agências estratégicas vão para aliados, diluindo a agenda do PT. Pautas ambientais e de direitos humanos enfrentam resistência, forçando recuos. O governo precisa liberar verbas e negociar emendas, reeditando práticas criticadas no passado. O resultado é um governo de múltiplas faces, com tensões internas constantes. A estabilidade custa caro. Moderação programática e negociações diárias. Governar virou um exercício de equilíbrio e gestão de crises. Tudo isso mira 2026, garantir governabilidade agora para construir uma candidatura forte depois. A aposta pragmática é repetir a frente ampla, neutralizando adversários e fortalecendo palanques. Mas críticos temem que, ao se aproximar demais do Centrão, o PT perca sua base de esquerda. O risco é alienar militantes e sufocar novas lideranças progressistas. O partido pode vencer eleições, mas enfraquecer sua identidade e renovação. O futuro do PT depende do equilíbrio entre pragmatismo e fidelidade a seus valores. O PT mudou por escolha ou por necessidade? A experiência no poder e o trauma do impeachment ensinaram que, no Brasil, governar exige alianças amplas. O sistema político força até idealistas a negociar com o centro. A aliança com o Centrão é amadurecimento ou imposição estrutural. O desafio é não perder a essência ao jogar o jogo do poder. A linha entre estratégia e traição de princípios é tênue. Para mudar o Brasil, é preciso se adaptar. Mas até que ponto sem perder a própria identidade?